Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui mais uma vez atendendo a um outro pedido de uma inscrita aqui do canal. Ela solicitou que eu desse uma olhadinha na prova para engenharia de materiais e metalúrgica, com a especialização ali em metalurgia de transformação. Concurso esse que foi realizado no último domingo para o Instituto Federal do Ceará. No último vídeo eu dei uma olhadinha, uma análise preliminar para a prova de engenharia mecânica e ela solicitou que eu também desse uma olhadinha nessa prova de materiais e metalúrgica. Então, antes de partir aqui para a análise, eu gostaria de já mostrar para vocês aqui o que foi cobrado nessa prova, o conteúdo programático. Lembrando que essa é um tipo de prova atípica, porque é uma prova para uma área bem específica. Então olha só, eu separei aqui, dá uma olhadinha aqui. O conteúdo é laminação, estampagem, que é a parte ali de conformação mecânica, extrusão, trefilação e forjamento. Tipos de processo de fundição, obtenção, conformação e sinterização, cromação, niquelação e galvanização, processos de soldagem, metalurgia da soldagem, tratamentos térmicos, tratamentos termoquímicos, usinagem convencional e usinagem não convencional. Apenas isso, tá, o conteúdo programático aí para esta prova. Bem, antes de partirmos lá para a prova, eu já gostaria de deixar aqui as minhas primeiras impressões. Eu fiquei bem assustado com o disparate em comparação com a prova para engenharia mecânica. Essa prova estava muito tranquila, estava relativamente fácil. Na primeira olhada que eu dei na prova, já consegui resolver aqui acho que 90% das questões sem mesmo ter lido todo o enunciado da questão, só aquela olhada por cima superficial. Então a prova estava relativamente muito tranquila, tá bom? Então vamos lá dar aqui uma olhadinha nessa prova. Então, como você pode ver aí, a prova, o código dessa prova é 1024, Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Metalurgia de Transformação. Lembrando que a banca organizadora dessa prova foi a IDECAM, ok? Vamos lá, Instituto Federal do Ceará. Vamos aqui logo para a parte específica, tá? Deixa eu dar uma adiantada aqui, que é o que nos interessa aqui neste momento, tá? Começa então a partir da questão de número 21, tá bom? Então já temos aí a primeira questão falando aí sobre tratamentos termoquímicos, especificamente sobre o tratamento de cementação. Deixa eu marcar aqui, para a gente saber onde a gente está. Tá? Então a primeira questão aí é termoquímico, tratamento termoquímico, cementação. Questão de número 22, temos aí uma questão falando sobre o processo de forjamento. Bem, então ele está falando sobre processos de conformação e ele quer ali, ele cita e pede para que a gente indique ali a qual processo ele está se referindo. Nesse caso está se referindo ali sobre o forjamento. Questão de número 23, já temos aí uma questão sobre o processo de usinagem, nesse caso falando sobre o torneamento. Tá? Como que o deslocamento da ferramenta pode ser classificado. Questão de número 24, temos aí uma outra questão de forjamento, especificamente falando ali sobre os defeitos que surgem durante o processo de forjamento. Questão de número 25, temos aí processo de sinterização, que está incluso ali dentro da tecnologia de metalurgia do pó. Questão de número 26, temos aí o processo de usinagem, especificamente os processos não convencionais, aqueles que a gente não vê com tanta facilidade. Questão de número 27, temos aí falando sobre o processo de laminação. Questão de número 28, mais uma questão falando sobre o processo de laminação, como ou quais são os tipos de laminação que você precisa conhecer. Questão de número 29, já temos aí processo de estampagem. Questão de número 30, questão aí de conformação mecânica. Questão de número 31, mais uma questão aí de estampagem.
né? Questão de número 32, questão de laminação, e foi interessante que nessa prova não teve nenhum cálculo, né? Só parte conceitual mesmo. Então a prova que dava para o candidato fazer ela num tempo muito curto, né? Bem legal essa prova, né? Acredito que as notas para essa prova serão muito altas, né? Divergente lá de mecânica. Essa prova aqui está muito diferente, o nível, né, da prova da área da mecânica. Questão de número 33, processos de fundição. Também questão de número 34, tá? Inclusive ela pediu que eu desse uma olhadinha nessa prova aqui, nessa questão em específico, se caberia recurso, e não cabe, tá? Inclusive eu tá certinho com o gabarito, eu vou depois te mandar, tá, o que a literatura fala sobre os moldes usados em fundição. Inclusive a literatura ela cita, né, alguns materiais, né, elementos que são utilizados ali para a confecção de moldes, e eu vou te mandar, tá? Inclusive cita alguns outros, mas eu vou te mandar e bate certinho com o gabarito. Questão de número 35, temos aí uma questão falando sobre tratamento térmico, questão também bem tranquila, porque ele fala o seguinte, olha só, eu nem preciso ler o texto todo, tá? Ele fala assim, ó, dentre os principais tipos de tratamentos térmicos em metais, temos os seguintes listados abaixo, exceto, ou seja, ele quer a exceção, aquele que não corresponde a um tratamento térmico. Alternativa A, né, perlita e martensita. Por quê? Porque são microconstituintes e não tratamentos térmicos. Tratamento térmico é o recozimento, alívio de tensão e normalização. Tá? Então, alternativa A. Então, veja que tem uma questão, uma prova bem tranquila. Questão de número 36. Temos aí uma questão, essa questão foi mal formulada, porque olha só o que diz o enunciado. O endurecimento de alguns metais pode ser adquirido por processo mecânico, entre eles o encruamento, né? O encruamento de grão é o processo que provoca o endurecimento e é conhecido por... Bem, o encruamento, na verdade, é o fenômeno, né? E não o processo. E aí nós temos a alternativa A, trepanação, né? Que é a trepanação é o processo de usinagem, assim como o torneamento. A sinterização é o processo lá da metalurgia do pó. E a laminação é um processo de conformação mecânica. E por conta do processo de conformação mecânica a frio, nós temos o endurecimento por causa do fenômeno do encruamento. Então essa questão foi mal elaborada, tá? Questão de número 37. Temos aí questão falando sobre o processo de soldagem em específico, sobre a abrasagem, né? A abrasagem ela tem uma peculiaridade. Questão de número 38. Questão aí de tratamentos térmicos, novamente. Questão de número 39. Novamente, questão aí de tratamento térmico também, questão bem tranquila. Questão de número 40. Aí temos aí propriedades dos materiais, né? Ele fala aqui, ó, a influência da composição da liga sobre a habilidade de uma liga de aço em se transformar em martensita para um tratamento de têmpera específico está relacionado a um parâmetro que é conhecido por encruamento. Já vimos que o encruamento é um fenômeno que ocorre por conta da deformação a frio, então não é isso. Revenido também não é. E o recozimento na alternativa D também não é. Ele está falando aqui sobre a endurecibilidade, né? Bem, que é a facilidade, né, que o material tem de se transformar ou formar estrutura martensítica por conta da têmpera. Você também pode ouvir o termo temperabilidade, tá bom? Então aqui a alternativa C. Bem, questão de número 41. Olha, a prova está muito tranquila, pessoal. Eu, sinceramente, estou abismado com o nível dessa prova, tá? Questão de número 41. Soldagem. Questão de número 42. Aí a gente já entra na parte de revestimentos, né, superficiais, as técnicas que são utilizadas. Aqui é bem interessante que ele vai falar sobre a galvanoplastia, né? E existem alguns metais que nós utilizamos para executar esse processo, né? Aí normalmente o que as bancas fazem? Começam a colocar nomes que não são tão comuns, né?
Bem, essa aqui fica relativamente tranquila para matar, né? É engraçado que ele não colocou zinco aqui, que sempre coloca ali para galvanoplastia, mas ficaria muito óbvio, né? Que você já mataria ali uma alternativa, tá? Então aqui no caso é o talho, tá bom? Bem, questão de número 43, temos aí novamente a questão aí falando sobre galvanoplastia, em específico a cromação. Questão de número 44, novamente aí questão de revestimento superficial, assim também como a questão de número 45. Questão de número 46, falando aí sobre os aços inoxidáveis martensíticos e suas aplicações, né? Lembrando que dentro da classificação dos aços inoxidáveis, nós temos ali os austeníticos, os ferríticos e os martensíticos, tá? Questão de número 47, aí nós já temos aqui a questão falando sobre o forjamento. Questão de número 48, nós retornamos aqui para tratamentos termoquímicos. Questão de número 49, usinagem, processo de usinagem não convencional. Questão de número 50, né? Novamente tratamentos termoquímicos, assim também como a questão de número 51, bem tranquilo também. Definição básica aqui de cementação, né? Porque ele fala que a introdução de carbono na superfície do aço, de modo que quando depois de temperado, então adicionou carbono na superfície do aço, posteriormente tem que realizar a têmpera, está falando sobre cementação. Questão de número 52, tratamento térmico, né? Questão de número 53, novamente questão aí de tratamento térmico. Questão de número 54, falando aí sobre endurecibilidade, né? Novamente ele volta a esse termo, né? Qual é o termo usado para descrever a habilidade de uma liga em ser endurecida pela formação da martensita como resultado de um tratamento térmico, que nesse caso ele não citou têmpera, então ele repetiu a questão. Então veja só o nível de facilidade, né? Não sei se a banca estava pouco inspirada, mas você veja que ele repetiu questões aqui, tá? A questão de número 55, novamente questão de tratamento térmico. Questão de número 56 também, tratamento térmico, né? E novamente aqui ele volta à têmpera, né? Para atingir os valores adequados de resistência mecânica e tenacidade, deve-se logo após a têmpera proceder. Que tratamento térmico? Bem, o revenido ou revenimento, né? A têmpera a gente sabe que por ela ser um processo adifusional, né, você produzir ali um choque térmico interno, então você acumula tensões internas, que essas tensões precisam ser removidas, e a gente efetua para isso o revenimento, tá? Questão de número 57, ele falando aqui sobre os meios que nós podemos realizar a cementação, tá bom? Que também bem tranquilo, sem maiores problemas. Questão de número 58, usinagem. Questão de número 59, sinterização, assim também como a questão de número 60. Então tá aí. Pessoal, prova muito fácil, muito tranquila, se comparado à prova para engenharia mecânica. Eu não sei como que foram as outras provas, tá? Também não dei uma analisada aqui na parte básica, tá? De português. Eu não sei se caiu direito, a parte de direito aqui administrativa, não dei olhada, mas a parte específica para esse cargo estava muito tranquila, tá bom? Se você realizou essa prova, se você fez essa prova, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desta prova, tá bom? É muito importante aqui que você interaja com o canal, até porque o YouTube entende que você gosta do tipo de conteúdo que nós oferecemos aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações. E se possível também, deixa o seu like aí para dar aquela moral para o canal, beleza? Forte abraço e até a próxima.